Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso primeiro episódio desse projeto que foi muito bem pensado, com muito carinho, chamado Pode Ser, que é o nosso podcast onde a gente vai tratar de vários assuntos, não somente da urologia e da saúde masculina. Nós vamos unir muito as questões da saúde física, da saúde mental e também da nossa intimidade com Deus, da nossa saúde espiritual. E para que a gente possa iniciar hoje com um pontapé inicial muito bacana, nós temos um convidado muito especial, ao qual eu tenho muito carinho, que é o nosso líder espiritual na paróquia onde nós participamos aqui, a paróquia Jesus Misericordioso e Santa Edviges, que é o nosso querido Padre Kleber. Olá. Né? Muito obrigado pelo seu aceite, por estar aqui com a gente. Agradeço o convite. O Padre Kleber aqui, pelas nossas entrelinhas, é nascido em 1977, né, Padre? Sim. Foi ordenado sacerdote 11 de maio de 2003 e desde então vem contribuindo com a gente, né? Com a sua vida, com a sua espiritualidade, com o seu sacerdócio. E para a gente iniciar então esse pontapé inicial, eu queria saber do senhor, por que ser padre? Como é que surgiu essa sua vocação, esse seu desejo? E mais uma vez, obrigado por senhor estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de fazer parte desse projeto que é muito importante, né? Pensando, como você mesmo disse, na saúde como um todo, né? E cuidar da saúde também implica cuidar da espiritualidade, da nossa relação com Deus. Então, eu acho que o meu chamado, a minha vocação, ela também vem um pouco dentro dessa linha, né? Eu tive a graça de ser conduzido dentro da vida religiosa pela minha mãe, que frequentava a missa, participava da igreja e sempre tive uma vida muito ativa dentro da vida da igreja, mas não pensava né, no sacerdócio, não pensava nesse caminho até então. Eu pensava em contribuir, estar junto e caminhar com as pessoas. O meu primeiro chamado em termos, vamos assim dizer, profissional, seria na área jurídica, né? Acho que talvez por influência do primeiro emprego, né, que foi no escritório de advocacia, o envolvimento com tudo aquilo, até pensava, quero um dia formar, fazer magistratura, ser juiz, enfim. Mas nessa caminhada, a minha vocação é uma vocação tardia, né? Por volta dos 18 para 19 anos, né, que veio o meu chamado. Aliás, eu tenho assim o dia certinho, né, no mês de agosto do ano de 1995, né, numa conversa com o padre na minha casa a respeito de outras coisas. E terminada a conversa, ele estava saindo de casa e eu chamei o padre de volta e falei: padre, eu acho que eu tenho vocação. E aquilo de uma maneira muito espontânea, muito repentina. Ele voltou para trás, conversou um pouquinho, me orientou a procurar um grupo de discernimento vocacional. Fui numas 2 reuniões, no final da segunda reunião, eu disse ao seminarista que cuidava da gente lá: olha, o que eu preciso fazer? Porque é isso mesmo que eu sinto que eu tenho que, esse caminho que eu tenho que fazer, é esse caminho que eu tenho que seguir, né? Eu quero realmente seguir, me formar, me preparar para ser sacerdote, né? E posso dizer que desde o chamado, desde essa decisão, eu nunca tive dúvidas. Nunca tive dúvidas do meu caminho, nunca tive dúvidas da minha vocação, nunca tive dúvidas desse chamado. E graças a Deus estamos aí mais de 22 anos, né, servindo a Deus, servindo a igreja, procurando o bem de todas as pessoas em todos os sentidos. É muito interessante o senhor falar que desde o primeiro momento que o senhor se decidiu, nada mais o atrapalhou, nada mais colocou algum empecilho para o senhor seguir essa vida sacerdotal, e hoje tem 22 anos, né? Isso. De batina. E eu acredito que durante esse processo todo teve aí o apoio da sua mãe, o apoio de muitos diretores espirituais. Sim. Então, eu vejo que, fazendo uma analogia àquilo que é a minha profissão e a minha decisão por seguir a carreira médica, Sim. por seguir a carreira da parte urológica, também vem muitas decisões pautadas àquilo que a própria igreja me ensina, o que o senhor nos ensina muito na nossa comunidade, né? E sempre a escutar, né, a voz daquele que é o nosso Criador, trazendo para a gente discernimento, trazendo para a gente realmente uma voz que nos fala sobre o que nós fomos chamados para fazer aqui nessa terra. Sim, e nada mais justo do que a gente cuidar daquilo que é templo dele, sim, né? Que é a nossa saúde, que é os cuidados com o nosso corpo. Claro que os cuidados da parte espiritual é essencial, mas cuidar do nosso corpo também é um dos pilares dos cuidados, principalmente para nós que somos homens, e o senhor também e eu acredito que o senhor também faça uns cuidados com a sua saúde,
Então, como que o senhor divide aí, então, o seu tempo entre a comunidade, atender pessoas, vir no nosso podcast, né? E também cuidar da saúde do senhor. Como que o senhor faz aí, então, nessa sua vida corrida aí? É um verdadeiro malabarismo, né, minha gente? A vida de padre é uma vida muito exigente, né? Porque, diferente dos profissionais, né, eu estou à disposição 24 horas, né? Eu vivo uma vida de completa entrega nesse sentido, né? Até por isso que o padre se abdica de ter uma família, porque a dedicação dele é total e completa, né? Você tem uma família muito maior, Deus. né? Exatamente. Em favor de Deus, em favor da igreja, em favor da comunidade. Então isso é muito exigente e, claro, graças a Deus, na nossa formação, na nossa preparação para o sacerdócio, é muito bem trabalhado essas questões da gente se cuidar como um todo, né? Além do cuidado da espiritualidade, o cuidado com a mente, o cuidado com o corpo, né? Procurar desenvolver um ritmo, um estilo de vida que seja saudável, né? Sim. Mas também dentro das nossas condições, porque vira e mexe o padre está apagando incêndio. Tem dia que eu falo, gente, essa semana é semana de apagar incêndio, né? Resolve um problema aqui, resolve um problema lá e assim vai. Mas a partir disso, eu acho que no começo do sacerdócio eu até tive um pouco de dificuldade de trabalhar essa relação. Né? Até por isso que eu tô meio gordinho. Né? Não, isso aqui, tá bem. Isso aqui tá saudável. Né? Tá saudável. Não, saudável tá, graças a Deus. Mas o senhor pode ser melhor. Exatamente, assim, né? Exatamente. E aí vamos falar assim, passados uns 10 anos do sacerdócio, aí você vai tomando a consciência de, não, olha, peraí, né? Por mais que eu tenha que ter essa dedicação tão grande, eu também não posso me descuidar, né? Descuidar do meu cuidado, né? Como do corpo, da mente. E aí você vai buscando os instrumentais para trabalhar toda essa realidade, né? Então é aí que vamos para uma academia, vamos fazer agora um pilates, vamos fazer algumas coisas, né? Vamos cuidar dos exames, fazer sempre um check-up aí anual para dar uma olhadinha, ver como que está a qualidade da saúde, vamos cuidar da alimentação, enfim, pequenos cuidados, né, que acabam ajudando, inclusive, a você poder servir melhor. Com certeza. Então a gente tem que entender que nem tudo cai do céu, né, padre? Não. Atrás disso, não, tem buscar, muita coisa que é nosso esforço, né? É nosso esforço, exato. O senhor faz pilates, gosta de fazer pilates, e tem alguma outra coisa que o senhor se identifica, ou já se identificou, ou pensa em fazer, por exemplo? Não, olha, nessa área assim de, vamos falar, esportiva, é que o tempo não proporciona muita coisa, né? Então, o que eu me proponho fazer, né? Eu faço lá minhas 3, 4 vezes por semana de academia com personal, eu faço 1, 2 vezes de pilates na semana, né? Quando eu tenho a oportunidade de fazer algum esporte, né, eu faço, embora agora eu falo que a cabeça do nosso esporte está lá nos 20, o corpo agora está nos 40, ela vai cacetada, A idade não está acompanhando. Não acompanha. Por exemplo, eu na minha adolescência, juventude, eu jogava vôlei, jogava muito bem na época. Aliás, na época, tivesse o tal do Líbero, era perigoso eu ter seguido carreira. O Serginho da seleção brasileira, entendi. Teria seguido alguma coisa nesse sentido, até interessante, né? E às vezes quando tem oportunidade, vamos um vôlei de areia, aí vou. E aí, às vezes, calma, que você mudou, você não está mais com 20 anos, né? Vai no outro ritmo, muda. Mas eu gosto, né? Eu me proporciono nesse sentido esse cuidado. E eu acho que é importante para que todos também tenham esse olhar sobre si, né? Sim. E, padre, nós, como profissionais de saúde, a gente traz muitas informações sobre as questões de prevenção, que as pessoas precisam buscar, né, o seu médico, as mulheres buscando o seu ginecologista, os homens aprendendo mais a buscar o urologista como o médico do homem. Mas eu tenho certeza que a própria Igreja Católica, ela traz no seu fundamento também esse cuidado com a saúde, né? E o que o senhor pode trazer para a gente de informações que sejam relevantes para que as pessoas busquem cuidar da saúde perante aquilo que a igreja nos traz de orientações? O que hoje você consegue resumir para a gente sobre essas informações? Perfeito. Eu vou pegar a base daquilo que você citou agora um pouquinho antes, falando a respeito do cuidado do corpo, né, que é algo que Deus pede de nós, né? Aquilo que São Paulo fala, né? O tempo do espírito é o nosso corpo. Então, zelar pelo nosso corpo, pelo bem-estar, pela saúde, pelo cuidado, afastamento daquilo que não é correto se fazer com o corpo.
E então, pensando nisso, o cuidar do corpo sempre é uma atenção de prevenção, né? De você se antecipar, ao invés de esperar ficar doente, esperar o desenvolvimento de uma possível enfermidade, não, você se previne. Se previne com a sua alimentação, se previne com qualidade de sono, se previne com atividade física, se previne com aquilo que cuida também da sua mente, né? Relaxa a sua mente. Então, isso é cuidado, né? É cuidar daquilo que Deus nos concedeu, que é o corpo, é o templo do Espírito, é onde nós vivemos a nossa vida, a nossa realidade. Então, nesse sentido também, a gente ter uma atenção, né, de cuidar da nossa saúde, então, se antecipando, fazendo exames regulares, né, e tentando entender, nessa minha faixa de idade, o que eu preciso me preocupar, o que eu tenho que ver. Né? Eu falo até da minha própria história, né? Meu pai e minha mãe, eles faleceram, né? Minha mãe faleceu em virtude de um câncer, e meu pai, anos depois, faleceu, mas ele também, antes do falecimento, ele também teve um problema com câncer. Eu olhei para essa realidade, eu tenho que estar atento agora com isso, né? Tem que me cuidar nesse sentido. Então, vamos lá, vamos fazer os exames, qual que é o exame mais adequado, o que eu preciso fazer com regularidade para estar me prevenindo, me antecipando nesse sentido. Então, eu tenho feito, e eu acho que todo mundo deve buscar, na medida do possível, fazer isso, né? Esse cuidado, desde uma questão mais simples, o check-up cardiológico, né? Sim. E até as outras coisas. E para nós, homens, isso é um tabu, né? É um tabu muito grande. Acho que a busca por isso daí, mesmo, acho que a gente vê dentro da comunidade mesmo, né? Eu vejo que os homens têm ido mais buscar a parte religiosa, a intimidade mais com frequente. Deus, mas você vê ainda muito mais mulheres perante isso daí. Né? Sim. Então, eu acho que existe esse tabu, existe esse preconceito do homem achar que, por exemplo, ele vai no urologista e logo ele vai passar por aquele exame que ninguém quer passar. Já passei, gente, bobagem. Mas não é bem assim. A gente precisa analisar diferentes áreas, diferentes situações, diferentes problemas. O senhor bem falou, o senhor teve a história dos seus pais, tiveram um diagnóstico de câncer e hoje a gente sabe que é muito prevalente esse diagnóstico, seja em cânceres urológicos como próstata, como bexiga ou outros tumores em si. E a gente, como profissional que dá essa notícia, pra gente é muito desconfortável passar uma notícia dessa realidade, que é uma doença que realmente nos assusta, né? Então, muitos pacientes que vão no consultório, eu acabo tendo essa troca de conversa sobre uma questão espiritual, sobre acreditar em algo mais, sobre saber que isso daí faz com que eles superem barreiras, não só da notícia, mas do tratamento. Exato. Então, a gente ter a espiritualidade como base nos leva a enxergar muitas vezes um diagnóstico de maneira diferente e encarar o tratamento. E acredito que o senhor teve essa experiência na própria pele. Né? E então eu queria saber do senhor, não só como sacerdote, mas como pessoa, como homem, como que o senhor enxerga a espiritualidade diante de situações, diagnósticos como esse, de tratamentos que muitas vezes levam as pessoas até a sua melhoria, mas muitas vezes ao quadro aonde podem chegar até a falecer. Mas como que o senhor enxerga que a espiritualidade traz pra gente essa segurança de acreditar em algo maior e nos colocar nos planos dele? Muito bem. Um dado interessante, né, que na vida cristã, de maneira especial, a gente compreende as realidades de sofrimento como parte da nossa própria vivência. Né? Até São Paulo fala, né, de momentos nos quais nós passamos sofrimentos para que a gente aprenda a unir o nosso sofrimento aos sofrimentos de Cristo na sua paixão e na sua cruz. Né? Dar sentido aos percursos de sofrimento na nossa vida. Né? Tem sofrimento, né, no caso aí de uma enfermidade que alguns podem levar à morte, outros não, mas acaba sendo um percurso difícil, né, de qualquer tratamento que seja exigente. E quando você tem que lidar com essas realidades e você tem o respaldo da espiritualidade, de uma vida com Deus, de uma certeza da presença e da ação de Deus, você consegue levar essas realidades de uma maneira um pouco menos pesada, né? Um pouco menos opressiva.
né? Porque você acaba tendo a plena consciência e convicção de que você não está vivendo aquela realidade sozinho, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais marca uma pessoa num processo de tratamento, numa enfermidade, é às vezes um sentimento de solidão, porque é ela que está vivendo aquela dor, é ela que está vivendo aquela limitação, é ela que está vivendo aquela realidade do tratamento que exige dela. Então, saber que não, eu não estou sozinho, Deus está aqui comigo, Ele me ampara. Isso vai renovando a nossa esperança, vai nos dando ânimo, vai nos dando condições de ressignificar, né, aquela caminhada, aquela dor, aquele sofrimento, porque muitas vezes a gente passa, né, diante de um diagnóstico, diante de uma realidade de tratamento, e por que não dizer, isso é muito, muito tranquilo, até diante de uma notícia, olha, tentamos tudo e agora realmente vamos entrar, por exemplo, numa zona paliativa, né? Então, como que a gente vai abraçar isso? A pessoa, eu tento pensar, né, como uma pessoa sem fé, sem relacionamento com Deus, abraça esse tipo de realidade, né? Alguns devem ter suas formas, com certeza, mas eu acredito que aquele que é nutrido na fé, aquele que tem uma caminhada com Deus, ele vai conseguir viver esse momento de uma outra forma. Sim. Como você mesmo disse, né? Eu tive essa experiência na minha família. No caso da minha mãe, que teve uma enfermidade prolongada, e quando chegou nesse patamar de não há solução, foi uma experiência muito bonita que nós vivemos na nossa família, assim, de perdão, de incentivo. Eu estava no meu 2º ano de seminário, minha mãe fala para mim, aquilo para mim foi um empurrão, né, nesse sentido da vocação. Olha, não desiste disso, porque é isso que Deus quer da sua vida. Nossa, minha mãe falando isso, no leito de morte, eu falei, não, é Deus falando comigo, não tem dúvida, agora vamos, se tiver algum obstáculo, vamos arrebentar tudo e eu vou chegar em frente. Chamado, né? Exatamente. E depois do próprio contexto com meu pai, que foi uma outra realidade, mas assim, eu tive a oportunidade, na véspera da morte dele, da absolvição dos pecados, ministrar a unção dos enfermos, a um homem que não era nem religioso, e aceitou, acolheu. Enfim, tudo isso denota como que a experiência com Deus faz a diferença, né? Estou aqui colocando esses momentos mais ímpares, né? Mais fortes, mas em todo momento, em todo processo de vida é importante a gente ter essa presença de Deus, essa vida com Deus, que ela nos ajuda a lidar com essas realidades da nossa saúde, inclusive. Com certeza. Acho que o sofrimento ele vem para duas maneiras, né? Claro que o sofrimento nos traz dor, nos traz preocupação, às vezes traz o afastamento, a solidão de um diagnóstico, de um tratamento, mas eu acredito que também eles nos traz muita coisa relevante. Sim. Proximidade com a família, a proximidade com algo que você não sabe enfrentar, mas que as pessoas próximas a vocês vão te ajudar. Entender que existe tratamento para muita coisa e hoje a tecnologia, falando da nossa parte urológica, hoje a gente utiliza muito da tecnologia para os tratamentos, como por exemplo a cirurgia robótica, para os tratamentos do câncer de próstata, principalmente. Então a gente entender que a gente não está sozinho nisso. Né? Que uma notícia de um sofrimento, ela não é dada somente para colocar na pessoa como um rótulo de que ela vai ter que passar por aquilo, que ela precisa daquele tratamento, mas é para ela entender. Ela tem sim aquele problema, mas ela pode se pautar e se edificar em coisas importantes. Família, amigos, o cônjuge e principalmente a Deus. Né? Então, trazer para a gente que essa espiritualidade e essa fé nos leva além de encarar só o sofrimento, mas entender que ele pode nos trazer algo mais, é importante, não é, Paulo? Com certeza. Lidar com essas realidades, talvez num primeiro momento venha a revolta do contexto e tudo mais, né? Independente da gravidade ou não. Mas a partir de que a gente começa a dar sentido àquilo que a gente vai viver, aquela realidade que a gente vai viver, tudo aquilo se transforma, né? E nós nos transformamos no processo do sofrimento. Nós nos transformamos no processo da limitação, vamos assim dizer, né? Nem só sofrimento, né? Porque sofrimento, às vezes fala sofrimento, a gente pensa num nível muito alto. Não, mas uma limitação momentânea é tudo. Então, saber aprender com aquilo, saber dar significado àquilo, crescer com aquilo, o que eu posso aprender
com esse contexto que eu estou vivendo a minha vida, né? Por isso, talvez para a gente não ter que lidar com sofrimentos desnecessários, a gente se antecipa, a gente se previne, a gente começa a ter uma rotina mais saudável, quebra, principalmente nós homens, quebra o tabu de ter que ir ao médico, né? Exato. Ir lá, ver como é que tá as coisas e tudo mais. Isso é importante, porque se eu me antecipo, quantos sofrimentos, de repente, eu consigo evitar. Eu consigo evitar, Você né? consegue diagnosticar precocemente. Exato, né? exato. Então, acho que é muito importante para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo entender que nós não estamos blindados de nada. Exato. Mas nós podemos, né, nos antecipar àquilo que realmente possa acontecer. Por isso que eu falo para os pacientes que vão ao consultório, os homens principalmente, e na grande maioria das vezes, quando eles chegam com a mulher lá, eu já pergunto, senhora que marcou, né? E ela já até sabe, é ela que marcou, é ela que fala, às vezes, o problema que ele tem, porque ainda existe mesmo nesses homens, não, nem nos antigos não, a molecada mais nova também, que tem essa vergonha de procurar o profissional de saúde, que tem essa vergonha de ir em nós, médicos urologistas, porque, se eu for lá, né, eu vou deixar de... Não sei, acho que eu vou deixar de ser menos homem, né? E a gente tem que entender que não é isso. Eu acho que quem se preocupa, cuida de si mesmo e cuidando de si mesmo, traz também para aquela pessoa que está do lado um cuidado maior, né? Exato. Acho que é ato de amor. Sim. Né? O autocuidado é ato de amor, né, padre? Sim. E o senhor mesmo falou, o senhor já foi neurologista, o senhor já passou por aquele tão temido exame que eles nos falam, né? Então, eu queria que o senhor falasse, então, para esses homens aí que Vou até falar aqui de frente. Que estão nos escutando, que tem essa vergonha, que tem esse tabu de buscar, né, o urologista, o médico do homem, né? Que o senhor já passou por isso e que não é nada demais e que precisa se buscar esse tipo primeira de coisa, passei, sobrevivi, tô aqui inteiro, intacto, entendeu? Brincadeiras à parte, mas é muito importante, pessoal, a gente se cuidar, zelar nesse sentido, nós homens, que muitas vezes a gente vem dessa cultura de que procurar o médico é uma manifestação de fragilidade, de fraqueza e tudo mais, mas não, é cuidado de si, como foi dito aqui, é cuidado de si, nos cuidarmos para cuidarmos e zelarmos bem de quem nós amamos, a esposa, a família, os filhos, né? As pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, vencer esse tabu, vencer esse medo, a gente sobrevive a isso, chega lá meio assim, mas a gente sobrevive a isso, mas é a melhor forma, né? É a prevenção para não gerar sofrimentos maiores e desnecessários mais tarde, de repente. O recado tá dado, hein? Então a gente tem que escutar, seguir, porque tudo que a gente escuta na sua homilia, a gente, né, tenta colocar em prática no dia a dia. Não é fácil. Assim espero. Não é fácil, né? Ô padre, eu vejo que lá na comunidade do senhor tem muito jovem, né? Sim. Né? Tem crianças, a última missa do domingo tinha o coral, né? A banda das meninas, até falei pro senhor, me surpreendi com aquela menininha das 9h30 da manhã, das 9h30 da manhã, que é das crianças, né? Então eu vejo que tem uma miscelânea, né, de pessoas mais velhas, pessoas adultos jovens e até crianças e jovens mesmo, né? E vendo hoje, né, todo mundo fala assim, poxa, o mundo está muito difícil, não quero colocar filho no mundo, porque está muito difícil, né? E eu penso por outro lado, eu creio que o senhor também, como que o senhor vê então essa nova geração, esses tipos de comentários, ou mesmo o senhor que lida então com uma paróquia que é muito... tem muita faixa etária de idade, como que o senhor acha que essa nova geração, que esses jovens vêm por aí, o que o senhor tem para falar para eles que eles precisam cuidar não só da saúde, mas da espiritualidade também, que eles possam crescer em espírito e em verdade, né? Como assim é nos orientado na palavra. Sim. Eu penso que nos dias de hoje, né, os jovens, os novos adultos hoje, pela forma como cresceram, foram criados e tudo talvez muito fácil, muito acessível, tem-se uma tendência a ficar muito voltado para si, né? Quase que o egocentrismo infantil que não foi superado. Como consequência isso, começa a ter dificuldades a tudo que gera algum tipo de responsabilidade e compromisso. Vai acontecer isso quando, de repente, lá nos estudos isso vai ser cobrado, vai acontecer isso quando vai começar o primeiro emprego, o primeiro trabalho, e aí vai ter que lidar com uma série de contrariedades, de sabores, submissões, e não aceita isso. Vai lidar com isso
na forma como vai conduzir um relacionamento amoroso, afetivo, né? Idealizando o que quer numa outra pessoa que não é aquilo que ela idealiza, né? Com certeza. E, por fim, chegou, casou, vamos constituir família. Como que vamos constituir família? Vamos ter filho. Mas se eu tiver filho, eu vou perder certas liberdades, certas regalias, algumas coisas eu vou ter que mudar no sistema da minha vida. Eu percebo alguma dificuldade em relação a isso. E eu acho que, nesse sentido, é por isso que a gente vê muitas vezes os casais se restringindo bastante nessa questão de ter filhos, né? Ou não vamos ter filhos, ou vão ter um, ou na melhor das hipóteses, 2. Fechou a fábrica, vamos falar assim, né? Mas no sentido de que muitas vezes tem essa dificuldade de se doar, né? E muitas vezes não entendem que uma vida familiar é uma vida de doação. Né? Assim Quando você do senhor. Exatamente, né? Por isso o senhor tem uma família enorme. Exatamente, que eu tenho que me doar, né? Faz parte do chamado que eu fiz. E uma pessoa, um homem, uma mulher, também quando se casa, ele também está assumindo o compromisso de se doar àquela pessoa que ele ama, né? E no contexto de se doar, vai constituir família, vai ser doação para os filhos. Então, eu penso, né, pelo menos eu percebo na sociedade hoje, né, nos jovens, nos novos adultos, essa dificuldade de ter essa entrega, de se doar. Pensa-se muito em si, pensa-se muito, eu não quero abrir mão disso, eu não quero renunciar a isso. Né? Então, coisas que eram muito normais, muito tranquilas para gerações anteriores. Né? Então, talvez é uma coisa que não é boa, não é positiva, não é positiva, dessa forma como se conduz, não é boa. Então, talvez precisa realmente haver um resgate de algumas realidades, de alguns valores, né, para melhorar nesse sentido, né? Porque eu também penso lá na frente, e quando essas pessoas estiverem idosas, né, vão depender de pessoas, vão depender dos outros. Como que vai ser isso? É que a gente é tão imediatista, né, que a gente vive somente, claro que temos que viver esse tempo presente, mas entender que nós somos os adultos do futuro, nós somos os idosos do futuro. Exato. Por isso que eu vejo essa geração nova, que eles precisam sim de um incentivo para cuidar da saúde, para frequentar, né, algo onde eles busquem algo maior, que eles busquem o centro da vida deles, né, em Deus principalmente, né, que eles ouçam, né, o sacerdote como o senhor mas que eles ouçam também pessoas que possam levar a palavra, levar o evangelho, mas que eles se edifiquem mesmo, de verdade nisso tudo. Porque eu creio que aquele que acredita em algo maior e teme algo maior, ele tem esse autocuidado. Né? Ele busca um médico, ele busca uma direção espiritual, ele busca fazer uma atividade física, ele busca ser melhor no seu dia a dia. Como pai, como filho, como amigo, como esposo, como namorado, enfim. Exatamente, porque ele entende que ele não se pertence. Acho que aí está a grande chave. Né? Nós não nos pertencemos. Antes de tudo, nós somos dom. Nós somos dom para o outro. Então, se eu não me pertenço, quer dizer, minha vida pertence a Deus. Quem determina a hora de eu nascer e morrer é Deus, né? Então, se eu não me pertenço, eu sou um dom, então eu quero ser o melhor dom possível. Eu quero ser a melhor pessoa possível. Eu quero ser a melhor versão de mim possível. Para que eu deixe essa marca, esse legado, para que eu inspire outras pessoas, para que a minha vida tenha um sentido mais profundo, né? Não seja simplesmente uma pessoa rasa que vive só em função de desejo, vontade, satisfações, né? Viver dessa forma, infelizmente, é uma vida rasa, né? Mas não, buscar algo maior, me reconhecer realmente como um dom, como algo único. Não vai ter ninguém igual eu nesse mundo. Então, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo nessa terra. E quanto é bonito escutar o senhor falar isso, porque refletindo, eu imagino que o autocuidado é nada mais do que a gente ser dom, como o senhor falou, mas marcar na vida do outro o próprio amor. Sim. Que é isso que realmente Deus nos pede, né? Que nós
amamos ao próximo, né, como a nós mesmos. A si mesmo, exatamente. Então, se a gente nos ama, se a gente acredita que Deus é amor, nós somos também, e nós vamos enxergar isso no outro. Então, é muito bonito isso daí. Sim. E realmente a gente precisa refletir melhor. Então, quando a gente traz esse papel do profissional de saúde, o que a gente quer transmitir também no nosso consultório, o cuidado que nós temos com o nosso paciente, nada mais é do que amá-lo, né? Mesmo às vezes não conhecendo. Mesmo às vezes entendendo que a gente vai precisar dar ali uma notícia ruim, como um diagnóstico ruim. Mas entender que ele tem em nós, profissionais, que ele tem em vocês, sacerdotes, ou qualquer outro profissional que seja, Sim. alguém que vai cuidar dele. Isso. Como o arquiteto projeta uma casa com amor e cuida daquele projeto. Como o engenheiro projeta um prédio e cuida das pessoas que ali vão estar no futuro. Como alguém que recolhe o lixo da rua, cuida da nossa comunidade também. Sim. Então o autocuidado eu vejo que é isso, é uma marca de amor. Então entendam vocês, gente, que o Padre Kleber, além de ser um excelente sacerdote, com certeza um ótimo filho, né? Também é um ótimo comunicador. Oh. Vejam como ele fala e fala muito tranquilo e legal com a gente. Na verdade, eu tô conversando aqui como se eu estivesse na sala. Se eu ficar fixando para a câmera, eu fico perdidinho Você se aqui. perde, né? Mas ele tem um excelente dom, que é o que eu mais gosto no senhor, que é o senhor ter um dom de cantar. E eu sou suspeito porque, para mim, Deus fala demais com a gente numa canção. Deus fala demais com a gente em letras de música, né? Então, se o senhor não se incomodar, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palhinha um pouquinho, né? De uma música que, para você, é um autocuidado. Um autocuidado de Deus com o senhor, um autocuidado de Deus com a gente também. Pensa um pouquinho e aí o senhor solta uma palhinha pra gente. Eita, aí. Lelê. Não, interessante assim, são várias músicas que marcam a minha vida, a minha trajetória, né? Então, todas falaram comigo em algum momento, em alguma circunstância da minha vida. Acho que isso é importante, né? Vou cantar um pedacinho aqui, mas aleatório, viu, gente? É a música preferida dele? Não necessariamente, né? Mas é uma música que vem agora na minha cabeça, assim, que marcou, sim, claro, em alguns momentos, o meu chamado vocacional, o meu chamado como sacerdote, né? Do Monsenhor Jonas Abib, né? Muito bom. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Muito bom. Acho que deu pra quebrar um galho. Bom, excelente. Tá vendo aí, gente? Eu falei, é um dom de cantar, e como é bom a gente ouvir uma voz bonita como essa. Queria ter esse dom, mas não tem. Eu canto no chuveiro mesmo. Mas é importante a gente entender, esse mar é Deus, esse vento que sopra e nos leva para frente é Ele. Então a gente deixar ser conduzido por Ele, é esse cuidado que nós queremos ter. Sim. É esse cuidado que você, ao procurar um profissional de saúde, precisa ter contigo. Porque não vai ser só com você, vai ser com seus familiares, com as pessoas que te amam, com aquele que está te esperando em casa, né? Com aquele que às vezes ainda está na barriga da mamãe ali esperando, né? Para conhecer você como pai, seus amigos, enfim. Eu acho que é um autocuidado muito bacana que a gente tem que ter, né? E o senhor trazer essa música é uma música muito boa, que traz a sua trajetória, que traz a minha trajetória e que traz pra gente que a gente pode ser muito mais humano, a gente pode ser muito melhor no nosso dia a dia, que a gente pode ter também e ser muito mais íntimo de Deus, que eu creio que vai nos trazer, então, retirar, na verdade, esses tabus e ajudar a gente a buscar, né, um pouco mais o autocuidado. Exato. Padre, pra gente poder encerrar esse nosso podcast, né, que foi muito bacana até então. Foi um prazer, né, ter o senhor aqui. A gente vai fazer um quiz de perguntas aqui para eu entender um pouco dos seus gostos também, né? Para você também indicar para a gente coisas boas para a gente ter no nosso dia a dia, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é: um filme que todo mundo deveria assistir?
Meu Deus, tantos filmes. E eu gosto bastante de filmes, séries, eu acompanho bastante. Eu vou dentro da minha linha, né? Que é... Na verdade, vou citar dois. Né? O filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Mas assim, assistir com um olhar mais profundo. Né? Não por simplesmente só ficar parado na violência das cenas, vamos assim chamar, mas olhar com um olhar mais profundo aquele filme. E automaticamente eu indico uma série ligada, uma série aí que eu acompanho, que eu gosto muito, The Chosen, Os Escolhidos. Muito, muito bom. Que daí dá uma visão de Jesus, mas sob o olhar dos discípulos, que é uma coisa que eu tenho acompanhado assim, e me encanta muito esse olhar, né? A gente se enxerga. Excelente. Segunda pergunta agora, hein? Vamos lá. Não vale dizer que é a Bíblia, tá? Tá bom, já sei. Tá me bom. fala um livro de cabeceira que todo mundo deveria ter. Um livro de cabeceira. Olha, acho que bastante compilações dos livros de santos são muito boas, muito boas. Indicaria, né, um livro de múltiplas reflexões, né, Imitação de Cristo. É um livro muito antigo, mas é interessante que ele trabalha muito a questão das virtudes, mudanças, algumas coisas interessantes nesse sentido, né? Imitação de Cristo. E acho que buscar escritos dos santos, né, para nós é sempre inspirador, né? Vida dos santos, escritos dos próprios santos, sempre muito, muito enriquecedor. Legal. Eu vou falar um livro aqui que eu acho muito legal, acho que o senhor já deve ter lido, que é O Banquete do Cordeiro. Sim, que faz a gente entender o ritual da missa. Da missa, né? Para quem é católico, é bem interessante. Para quem está chegando, né? E está bem interessante. Ali, eu acho dá que uma visão muito boa. É muito válido isso muito daí. Bacana. E um outro que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Ah, isso é perfeito. Para casais é fantástico. Cada um se identifica de uma maneira no toque, no olhar, na palavra. Fantástico. Tá vendo aí? Estou sabendo de livro. Tá bom, tá bem. Uma terceira pergunta, padre. Uma mensagem que o senhor pode dar, então, para esse final de ano, para o pessoal que está nos ouvindo? Muito bem, né? Final de ano não é final de nada não, né, gente? Porque vocês estão vendo que o ano passa, começa, mas a gente sempre buscar fazer o nosso melhor, né? Como eu disse aqui, ser a nossa versão melhor de nós mesmos. Isso gera um grande benefício para nós e para quem está ao nosso redor. E para você que crê, para você que tem fé, para você que caminha e busca um relacionamento com Deus, né? Então, realmente se empenhar nesse sentido, né? Fazer cada vez mais as suas virtudes emergirem, trabalhar as suas fragilidades, seus pecados, seus defeitos, porque todo mundo tem, sempre haveremos de ter, mas podemos em muitas coisas ser melhores, podemos em muitas coisas crescer, evoluir, então dispensar um esforço em prol disso. Acho que é bem interessante. Em todo o tempo, não só no final do ano. E para a gente encerrar, eu quero que o senhor complete essa frase com aquilo que vier no seu coração. Pode ser que você se surpreenda quando... Pode ser que você se surpreenda quando você perceber que Deus está sempre presente junto a você. Excelente. Padre Kleber, muito obrigado pelo seu aceite, por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme te ter aqui. Foi um prazer enorme a gente poder compartilhar de histórias, ouvir um pouco da sua voz ao cantar, que a canção sempre nos traz para próximo de Deus. E isso é que eu vejo assim. Então que essa conversa possa inspirar você a cuidar da sua saúde, possa inspirar você a cuidar desse templo aqui que Deus permitiu e lhe deu. Então eu sou o Dr. Rafael, ao lado do Padre Kleber. Foi um prazer te ter aqui e que você possa nos encontrar no nosso próximo episódio. Até lá!